Isso já aconteceu com você? Você recebia um valor X e aí você não conseguia guardar dinheiro. Mas aí você pensou, quando eu receber mais, eu vou começar a guardar a diferença. Beleza. Aí você arranjou um novo emprego, ou foi promovido, começou a ganhar mais. Só que o problema de não sobrar dinheiro para guardar no final do mês continuou acontecendo. Isso é muito comum e a explicação é bem simples. Oi, meu nome é Ruth, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. E hoje a gente vai falar por que o seu dinheiro nunca é suficiente. Tem um ditado que diz que o trabalho se expande a ponto de preencher todo o tempo até a conclusão daquela tarefa. Então, se você tem pouco tempo, você vai executar aquela tarefa em pouco tempo, e se você tem muito tempo, você vai executar aquela mesma tarefa em muito tempo. Isso não é estranho pra gente, provavelmente muita gente passou por isso ali na época da escola, da faculdade, quando tinha que fazer os trabalhos, e acabava deixando tudo para a última hora. Isso é chamado de lei de Parkinson. Acontece que o nosso cérebro, ele sempre vai tentar usar 100% dos recursos que a gente tem disponível. E para o dinheiro não é diferente. Então, se você ganhava R$ 1.500 e você falava que quando você ganhasse R$ 2.000, você ia começar a guardar a diferença, e aí você passou a ganhar 2.000 e você começou a gastar os R$ 2.000, isso é completamente natural. Para a gente conseguir mudar essa lógica, a gente precisa restringir a quantidade de recurso que o nosso cérebro tem. Então, se a gente ganhava R$ 1.500 e vivia com R$ 1.500, passando a ganhar mais, aquela diferença tem que ser retirada na hora que cai na sua conta, para que o seu cérebro já entenda que aquele valor não está mais disponível e você consiga aí viver só com os mesmos R$ 1.500 que você já tinha. Na teoria, parece ser muito fácil, afinal de contas, a matemática básica todo mundo conhece, né? Então você precisa gastar menos do que você ganha, investir a diferença e tá tudo lindo, maravilhoso. Mas por que a gente não consegue fazer isso? A questão é que o problema que as pessoas têm com dinheiro não é por conta da quantidade de dinheiro que elas ganham, na maioria das vezes. O problema é comportamental. É como você lida com o seu dinheiro. Isso acontece por diversos fatores. Um deles é por você ficar se comparando com os outros. Então, hoje em dia, a gente tem muito acesso a várias realidades bem diferentes da nossa que antigamente a gente não tinha. Então, antes, se você não vivia num meio de gente que tinha dinheiro, as únicas pessoas que você ia ver que realmente tinham muito mais dinheiro que você eram as pessoas muito famosas que passavam na televisão e tal. Não tinham redes sociais com acesso a milhões de pessoas que têm várias realidades diferentes e tal. Hoje em dia já é muito mais fácil a gente ter acesso a essas coisas. E por conta do advento das redes sociais, a comparação com as outras pessoas piorou muito. Porque antes, o nosso parâmetro de comparação era o quê? Era o vizinho, era a pessoa do bairro, a pessoa da cidade. Então era uma realidade um pouco mais tranquila. Era alguém que você até conseguiria alcançar. Mas hoje em dia, a gente consegue ter acesso a pessoas que nasceram com privilégios completamente diferentes dos nossos. E a questão é que realmente o mundo não é um lugar justo. E sempre vai ter alguém que tá melhor que você. Sempre vai ter alguém que, com a sua idade, já teve muito mais conquista que você. Mas não é justo você ficar se comparando com essa pessoa, já que você não sabe toda a história por trás daquilo. Às vezes ela teve muito mais benefício do que você teve, ou mesmo se não teve, às vezes ela deu sorte de estar no momento certo, no lugar certo, porque assim, existe sorte. Não é o único fator determinante ali para o sucesso de uma pessoa, mas dependendo do que a pessoa fez em uma determinada época, ela pode ter sido pioneira em algo e isso deu para ela muito mais sucesso do que se alguém fizesse aquela mesma coisa em uma época diferente. Então, isso é uma questão de sorte no time. E essa questão da comparação é um dos jeitos mais fáceis das pessoas gastarem muito dinheiro. Porque acaba que as pessoas querem mostrar para as outras que estão bem e gastam todo o dinheiro com isso, que é a questão do status, né? E tem muito a questão também de a gente achar que o que a gente vê é a realidade. Então tem um livro que chama Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, que o autor traz o conceito de o que você vê é tudo que há. Ele fala que o nosso cérebro acredita que tudo que a gente está vendo é o que existe. Apesar da gente saber que isso não é a realidade, acaba que o nosso cérebro prega essa peça na gente. Então a gente tá ali vendo só o que a pessoa posta, as coisas que ela selecionou a dedo para mostrar ali pro público, mas a gente não sabe como são os bastidores disso. No livro A Psicologia Financeira, o autor comenta que riqueza é tudo que a gente não vê, né? Então tudo que a gente vê são os gastos da pessoa. Então é exatamente isso. Tudo que a gente consegue ver é só o que ela gastou. E como ela gastou isso, já é uma outra questão, porque hoje em dia a gente não precisa ter necessariamente dinheiro na conta para estar gastando. Se você tem um emprego estável, tem uma renda ok, o seu banco já vai começar a liberar crédito para você. Então as pessoas conseguem gastar às vezes 10 vezes ou mais do que elas realmente ganham. E tem muita gente que se enrola para viver de aparência.
Então, essa questão de se comparar sempre vai fazer com que você fique se sentindo insuficiente. Isso é completamente natural. E é por isso que é importante você tirar essas coisas da sua vida. Então, se isso está te atrapalhando, deixa de ver. Além disso, o que acontece bastante é que quando as pessoas começam a ganhar mais, elas automaticamente começam a gastar mais dinheiro com coisas que são contas fixas. Então, com um custo de vida elevado. Então, às vezes, elas tinham uma casa ok, um carro ok, começou a ganhar mais, ao invés de investir essa diferença, começam a gastar mais com moradia e com carro. Então, às vezes, troca por um carro mais legal, uma casa um pouco mais confortável ou um pouco mais bem localizada. E aí, no final do dia, você tá gastando dinheiro com as mesmas coisas que você já tinha. Então, você tá morando, você tá se transportando com o carro, só que você tá gastando muito mais dinheiro para isso. E às vezes essa diferença não vai te retornar em qualidade de vida. Então tem muitas pessoas que acabam gastando essa diferença que poderia ser investida, não só investido para o seu futuro, mas também investido para os seus objetivos, para suas metas, para os seus sonhos, e tá sendo desperdiçado nessas coisas que não vão mudar muito a sua vida ali no dia a dia. Até porque trocar de casa, trocar de carro, a primeiro momento vai ser muito legal, mas dali uns meses vai normalizar e vai começar a ser uma coisa banal na sua vida. Mas você vai ter que pagar aquilo todos os meses aí, fazendo com que você fique sem aquela diferença que você teve de aumento. Isso é um cuidado que você precisa ter. Você precisa evitar travar sua renda com os custos fixos. Então a questão aqui é sempre viver um degrau abaixo. Então se você ganha aqui, você tem que viver aqui. Se você começa a ganhar aqui, a diferença ainda é pouca. Então você tem que subir só um pouquinho. Muitas vezes esse subir um pouquinho não vai te permitir engessar o seu salário com contas fixas, mas vai te dar um pouco mais de liberdade para você sair aos finais de semana, para você ter um pouco mais de verba para lazer. E atrelado a isso, você investe. E aí, quando você receber outro salário, aí sim, aí dá para você dar uma elevadinha no seu custo de vida. Só que, sei lá, você saiu de 1.500 para 2.000, aí você não mexeu nos seus custos fixos. Se você sair de 2.000 para 3, aí você pode elevar um pouquinho e começar a morar como alguém que ganha 2, não como alguém que ganha 3. Se você sempre viver um degrau abaixo, você sempre vai conseguir ter dinheiro ali para fazer outras coisas. E a questão também é que as pessoas acham que essas coisas, essas contas fixas, vão fazer elas mais felizes, mas na verdade, a maioria das vezes, o que deixa as pessoas felizes é o tempo de lazer que elas têm enquanto elas não estão trabalhando. Então, se você tem dinheiro ali para curtir, para conseguir ir num show que você gosta, fazer uma viagem, ou simplesmente curtir o final de semana tranquilo, ou não precisar trabalhar tanto, você vai ficar muito mais feliz do que ter uma casa mais bem localizada ou ter um carro um pouco melhor do que você tinha. Então, assim, é uma questão de você pensar e pesar o que realmente vale a pena para você ou não. E a questão é que no capitalismo, se você quiser gastar mais dinheiro, você consegue gastar mais dinheiro. Então, existe um carro ali, ok, que vai te conseguir te transportar, que vai te dar um conforto tranquilo para você viver a sua vidinha ali de 50 mil reais. Mas também vai ter um carro de 100, 200, 300, 500 mil reais. Qual que é a diferença deles? Status. Se você parar de se preocupar com o que as pessoas pensam de você e começar a focar realmente no que te traz felicidade, você já vai economizar muito dinheiro. Porque a diferença prática entre o carro de 50 mil e o de 100 mil não é tão grande para valer toda essa diferença de dinheiro. Tem dois trechos do livro A Psicologia Financeira que se encaixam muito nesse assunto. O primeiro é sobre liberdade. A questão é que as pessoas, quando começam a ganhar mais, como dito, elas ingessam dinheiro, enquanto a liberdade é o que muitas vezes traz felicidade. E é justamente isso que ele fala no começo do 7º capítulo. Ele diz o seguinte: as pessoas querem se tornar mais ricas para serem mais felizes. Felicidade é um assunto delicado, porque é diferente para cada um. Porém, se existe um denominador comum na felicidade, um combustível universal da alegria, é o fato de que as pessoas querem ter controle sobre a própria vida. A possibilidade de fazer o que se quer, quando se quer, com quem se quer, pelo tempo que se quer, não tem preço. É o maior dividendo que o dinheiro pode pagar. Então a questão é que muitas vezes as pessoas gostariam de não trabalhar ou gostariam de, sei lá, ter mais tempo com a família, enfim, e ao invés de redirecionar o dinheiro para esse objetivo, para talvez se aposentar mais cedo, ou para fazer uma transição de carreira que permitisse ela trabalhar de casa ou alguma coisa assim, acabam gastando dinheiro com coisas que, no final das contas, só vai fazer você ter que trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, para continuar pagando aquilo que no final
às vezes não vai te trazer essa felicidade. É bom você refletir sobre isso, porque, como dito, não tem um teto de preço das coisas que você pode comprar. Então, você pode comprar um relógio de R$ 10 e você pode comprar um relógio de R$ 1 milhão. Então, assim, você precisa entender o que é importante de fato para você. E o terceiro capítulo de A Psicologia Financeira fala justamente disso. O nome do capítulo é Nada é o Suficiente. E ele explica isso, explica também pessoas muito ricas que cometeram loucuras, perderam tudo que tinham e a reputação e foram presas e tiveram famílias arruinadas por pura e simples ganância, por não saber quando é a hora de parar, o que é o suficiente. Ele conta algumas histórias, é bem interessante se você quiser ler, mas eu vou ler um trechinho sobre as lições a respeito desse capítulo. Então, a primeira coisa que ele fala é: ao lidar com dinheiro, a coisa mais difícil a fazer é parar de reajustar as metas para cima o tempo todo. O capitalismo moderno é ótimo em fazer duas coisas: gerar riqueza e gerar inveja. Talvez elas andem de mãos dadas. Querer superar seus pares pode ser combustível para se esforçar mais. No entanto, a vida não é nada divertida sem um senso de suficiência. A felicidade, como se diz, é o que sobra dos resultados depois de subtraídas as nossas expectativas. Então, enquanto você não souber exatamente onde você quer chegar, sempre vai ter alguém na sua frente. Você tem que saber o que é o suficiente para você. E mais aqui na frente ele fala exatamente sobre isso, que o suficiente não é pouco. Então, vamos pensar aí, quando você tá comendo, você tem uma hora ali que você comeu o suficiente, o seu corpo tá nutrido, você tá feliz, satisfeito, e você não tá passando vontade. Isso é o suficiente. Se você comer mais, você vai passar mal. E se você comer menos, o seu corpo vai ficar desnutrido, vai ficar com fome. Então, existe ali um suficiente. E é exatamente isso que você tem que entender. E isso vai ser diferente para cada pessoa. Eu, particularmente, gosto de uma vida simples assim, até porque eu não quero ter o perrengue de conseguir uma vida muito extravagante. Eu sei mais ou menos o que é o ideal sucesso para mim e eu tô mais ou menos ali no meio do caminho. Eu não tô completamente satisfeita, mas também não é uma coisa assim, nossa, vou morrer porque eu estou nessa condição nesse momento. Que essa é uma outra coisa. No processo, você precisa ser grato ali pelo que você já tem. Se você ficar olhando só pelo viés da negatividade e só o que te falta, você vai ser infeliz. Ele fala isso em algum momento no capítulo também, ele traz pesquisa sobre isso. O dinheiro não deixa ninguém feliz necessariamente. E o dinheiro é apenas uma ferramenta. Se você já é uma pessoa feliz com o que você tem, você vai ficar ainda mais feliz com o dinheiro, óbvio. Mas se você é uma pessoa que só vê a coisa negativa, não é o dinheiro que vai solucionar o seu problema. Bom, no vídeo de hoje foi isso. Se você gosta de finanças pessoais e investimentos, já se inscreve no canal. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e eu te vejo no próximo vídeo.